Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos discutir um pouco sobre a fisiologia do infarto do miocárdio. O infarto do miocárdio corresponde a uma das doenças cardiovasculares mais prevalentes em todo o mundo. Anualmente, muitas pessoas perdem as suas vidas, acabam morrendo por conta dessa condição de doença, além de provocar uma série de sequelas e morbidades para aqueles que passaram por essa situação. Então, é de extrema importância que nós tenhamos condições de compreender quais são os eventos relacionados com essa condição que é a fisiopatologia do infarto do miocárdio. Os objetivos para esta aula, então, nós vamos iniciá-la discutindo um pouco sobre a anatomia das artérias coronárias. As artérias coronárias são as principais fontes de nutrição para o músculo cardíaco e desta forma elas participam de modo extremamente importante na fisiopatologia dessa condição. Né? Então, uma isquemia, uma obstrução dessas artérias, como nós vamos ver no decorrer da aula. Nós vamos discutir também sobre os mecanismos relacionados com o controle do fluxo sanguíneo para o coração, ou seja, o que faz com que a demanda sanguínea para o músculo cardíaco aumente ou diminua. Né? Em seguida, nós entramos propriamente na fisiopatologia, né? Nos aspectos próprios da doença em si. Falar um pouco sobre as manifestações, sobre as alterações, sobre o que leva a essa condição de infarto e, por fim, eu vou apresentar para vocês sobre o tratamento imediato e o tratamento a longo prazo para o infarto do miocárdio. Qualquer dúvida que vocês tenham, né, qualquer comentário, entre em contato, mande um e-mail que eu vou respondendo para vocês. Então, como eu comentei com vocês, a primeira parte da nossa aula é uma breve revisão sobre as artérias coronárias, né? Então, essas artérias coronárias, elas são em número de dois, né? A artéria coronária esquerda e a artéria coronária direita. Então, elas são as responsáveis por fornecer o sangue rico em oxigênio, sangue rico em nutrientes para o músculo cardíaco. Então, entender como que esse processo acontece, como que essa demanda é regulada, é extremamente importante para nós entendermos o funcionamento do próprio coração. Né? Então, a artéria coronária ela é um ramo direto da nossa aorta. Então, a aorta é a maior artéria do corpo, ela sai do ventrículo esquerdo e logo no início dá origem a duas artérias coronárias, que é a irrigação para o próprio músculo cardíaco. Então, eu tenho aqui a artéria coronária esquerda e eu tenho a artéria coronária direita. Então, são duas artérias coronárias. Geralmente, a artéria coronária esquerda, né, ela é muito maior, ela é muito mais importante para o coração, por isso nós chamamos de dominância direita. Né? Então, a coronária esquerda ela responde por toda a parte anterior e lateral do ventrículo esquerdo, toda essa artéria aqui, né? É um ramo interventricular anterior, que é um ramo direto da coronária esquerda, e aqui é a nossa artéria coronária direita. Bem? Lembrando que as artérias coronárias, elas recebem o sangue durante a diástole do ventrículo esquerdo, tá? Depois a gente vai entender o porquê que isso é importante. Bom, o que faz com que ocorra alteração no fluxo sanguíneo coronariano, né? Primeiro,
é a pressão aórtica, né? Ou seja, a pressão que existe no ventrículo esquerdo e que vai enviar o sangue para a aorta. Quanto maior a pressão na aorta, quanto maior a pressão nesse ventrículo esquerdo, maior será a pressão também nas artérias coronárias, né? Então, quanto mais sangue é enviado para a aorta, mais sangue também vai ser enviado para o próprio coração. Então, aumentando a demanda de sangue por conta de uma atividade física, por conta de atividades metabólicas. Então, toda vez que existe a necessidade de aumentar o fluxo sanguíneo, o próprio coração também tem esse aumento, né, no processo de aporte sanguíneo para se autonutrir. Além da demanda do próprio organismo, existem mecanismos neurais, como o próprio sistema nervoso autônomo, que tem uma regulação, né, para aumentar ou reduzir a frequência cardíaca, e a própria necessidade metabólica do miocárdio. Quanto maior a necessidade corporal de fluxo sanguíneo, mais o coração precisa trabalhar, mais ele precisa receber nutrientes. Por isso, é um fator importantíssimo que na reabilitação cardíaca, o objetivo é fazer com que o coração trabalhe menos. Imaginaram vocês a quantidade de trabalho que o coração exerce em um dia, né? Se você reduzir um batimento cardíaco por minuto durante um dia, 2 dias, um mês, um ano, vejam a quantidade de trabalho que o coração vai ser poupado. Então, na reabilitação cardíaca, o objetivo final é fazer com que o condicionamento físico do paciente melhore. Com isso, ele tenha uma melhor situação cardíaca, o seu coração seja mais forte, consiga bombear mais sangue com menos trabalho, com menos movimento, com menos contrações. Tá? Bom, para avaliar o fluxo, então, arterial, né, o fluxo coronariano, nós temos algumas situações. O método mais rápido, né, que existe é o eletrocardiograma. Né? O eletrocardiograma ele registra as ondas elétricas provenientes, né, da despolarização dos nervos cardíacos para que ocorra a contração e o relaxamento tanto dos átrios quanto dos ventrículos. Né? Então, quando eu observo aqui o eletrocardiograma, a gente vai ter a onda P, o complexo QRS. Então, a onda P diz respeito à despolarização dos átrios, então é a sístole atrial. O complexo QRS diz respeito à despolarização dos ventrículos, né? Então é a sístole ventricular. A onda T é justamente a repolarização dos ventrículos. Então, eu tenho essa marcação em ondas no eletrocardiograma. Então, é rápido de ser verificado. Né? É muito simples. Né? Então, a vantagem de fácil execução, baixo custo, ampla disponibilidade. E para que ocorra, para que ele possa ser capaz de identificar, né, as lesões coronarianas, o infarto tem que estar em ocorrência. Então, o ECG, o eletrocardiograma, ele não é preditor, então ele não prevê se o indivíduo vai ter um infarto e também ele não vai, muitas vezes, né, ele pode, se o infarto for muito grave, se for uma lesão considerável no miocárdio, ele vai registrar, como a gente pode observar aqui. Ó. Então, está observando aqui, eu tenho a onda P, eu tenho o complexo QRS, mas olha que a onda T, ó, ela tem uma alteração. Olha que a onda T tem uma alteração, a onda T tem uma alteração. Essas alterações, elas indicam, né, uma lesão no miocárdio, uma lesão, então, importante. Então, o eletrocardiograma, ele tem essa possibilidade de identificar essas alterações.
Uma outra forma de nós verificarmos esse fluxo sanguíneo é fazer um teste ergométrico, né? Então, o médico cardiologista, num ambiente monitorado, ele vai fazer com que você caminhe numa esteira ou numa bicicleta ergométrica, geralmente é esteira, né? E aí ele vai registrar todo o comportamento, não só, né, cardíaco, mas tem monitoração também, às vezes, do sistema cardiopulmonar, e aí você vai levar, né, o seu corpo ao estresse, então você vai sobrecarregar o seu coração e com isso, né, conseguir verificar se existe algum processo de falência ou de isquemia cardíaca. Então, toda vez que uma pessoa ela vai praticar uma atividade física, é altamente recomendável que ela faça um teste ergométrico, né, para ver se o coração está funcionando adequadamente, para ver se não existe algum problema, se tem um processo isquêmico, né? Então é interessante que você faça essa avaliação cardiológica antes de iniciar qualquer atividade física, tá? Nós podemos observar também por exames de imagem um ecocardiograma, um Doppler, uma ressonância magnética, né? Então, esse exame de imagem aqui mostrando uma ruptura do septo interventricular por conta de um infarto, né? Então, esses exames de imagem são mais caros, eles são mais demorados, o laudo pode demorar muito a ser liberado, então eles não são os exames de escolha, a não ser que o paciente esteja no ambiente hospitalar e ali mesmo exista a unidade de radiologia que possa fazer esses exames e já emitir um laudo pelo cardiologista ou pelo radiologista de forma imediata para levar isso, né, para o fechamento de diagnóstico. Tá? Mas são exames mais demorados que demandam de equipamentos específicos. Tá? Um outro método diagnóstico e já é de intervenção é justamente o cateterismo cardíaco. Então, no cateterismo cardíaco, ocorre a introdução de um catéter, né? Esse catéter pode ser pela artéria braquial, radial, pode ser pela artéria femoral e chega até as artérias coronárias. Aqui nós temos o ramo interventricular anterior, mostrando aqui uma área de estenose. Está mostrando então uma área em que o vaso ficou mais apertadinho. Então, estenose é um estreitamento desse vaso sanguíneo. Tá? Então, se durante o cateterismo for identificado uma área de estenose, já existe a possibilidade de fazer o tratamento, que é a colocação de um stent. E com isso, né, já permitir uma melhor circulação para essas artérias que estão em processo de obstrução. Tá? Existem riscos? Sim, existem riscos. Né? Não é um procedimento livre de problemas. Né? Durante o cateterismo podem acontecer rupturas dessas artérias, pode acontecer de um trombo ou de uma placa de aterosclerose se desprender e aumentar a lesão, né? Então não é um procedimento totalmente assim livre de risco, tanto é que vocês já observaram na mídia, né, algumas situações em que o paciente ele vai à unidade hospitalar, ele é submetido a um cateterismo e ele simplesmente durante o procedimento ocorre ali um infarto, né? A gente vai ver que isso não é totalmente raro e pode acontecer. O paciente ele é orientado sobre todos esses riscos potenciais desses procedimentos. Beleza? Agora nós vamos entrar propriamente no quesito infarto. Vamos falar sobre a questão própria. Então nós vimos as coronárias, nós vimos um pouco sobre como verificar o fluxo sanguíneo coronariano. E agora a gente vai falar sobre o infarto do miocárdio. O infarto do miocárdio então, é uma condição caracterizada pela isquemia do músculo cardíaco. Isquemia
é a interrupção do fluxo sanguíneo arterial para um determinado órgão, levando esse órgão a ter uma redução no seu aporte sanguíneo. Essa redução provoca, então, lesão às células, dependendo da intensidade, dependendo do calibre do vaso que é comprometido, essa morte, essa lesão pode levar à morte de células, consequentemente a uma necrose, e com isso gerando essa condição que nós conhecemos como infarto ou infarto agudo do miocárdio. Esse infarto agudo, como eu comentei com vocês no início da aula, é uma principal causa de morbidade e mortalidade em todo o mundo, né? Quanto mais a sociedade caminha para um aumento de tecnologias, para facilidades, né? Mais o ser humano vai ficando sedentário, vai ficando propenso a desenvolver condições que no futuro podem culminar com um infarto. O infarto, então, ele é provocado, né, por uma isquemia. Essa isquemia ela pode ser originada por uma aterosclerose, então formação de placas calcificadas no interior das artérias. Então a aterosclerose, primeiro ocorre um acúmulo de colesterol, de gordura. À medida que essa doença vai progredindo, essas placas de gordura, elas vão se calcificando, vão se tornando mais rígidas. À medida que elas vão se tornando mais rígidas, elas podem provocar uma estenose no vaso ou podem até mesmo obstruir de forma total, né? Mas a principal causa de infarto é a trombose, a aterosclerose e a embolia. No caso da aterosclerose, né, nós podemos classificar essas placas, né, gordurosas e posteriormente calcificadas. A gente pode classificá-la como uma placa estável, que é uma placa que se forma. Então, observem, para quem não está entendendo a figura. Aqui eu tenho o endotélio, aqui é a luz do vaso sanguíneo, isso aqui é a placa de aterosclerose. Tá? Então, aqui, ó, essa região toda aqui é a placa de aterosclerose. Tá? Então, aqui que ocorre esse processo que vai ocorrendo o depósito de colesterol, de gordura, e que posteriormente vai se tornar calcificada. Nessa placa que é dita estável, a gente vai ter uma grande quantidade de fibras colágenas, né? Tem um centro necrótico bem pequeno, esse não é o caso, né? Vai ter uma capa, um capuz fibroso, né, bem espesso. Então é uma placa que ela vai se comportando, vai aumentando gradativamente, aos poucos, é lento. O crescimento dessa placa é muito lento, é muito demorado e, por vezes, o organismo consegue se adaptar, formando as chamadas circulações colaterais. Tá? Então é formado aquele indivíduo que tem um esforço físico, sente uma dor no peito, uma angina, uma dor torácica, né? Mas que com o repouso isso melhora. É aquele paciente que ele quer fazer uma academia, ele vai lá na academia sem ter ido ao cardiologista, começa a fazer esteira e sente uma dor aguda no peito, é uma angina pectoris, né? Isso pode ser provocado por essa placa de aterosclerose. É por isso que antes de qualquer atividade física, isso deve ser recomendado para todas as idades, né? Mas principalmente para as pessoas acima de 30 anos. Tá? Então ele quer fazer uma atividade física, ele precisa necessariamente fazer uma avaliação cardiológica. Beleza? Um outro tipo de placa que nós encontramos são chamadas de placas instáveis, né?
ela é caracterizada por ter muitas células inflamatórias, né? Então tem muitas células inflamatórias, tem muitos macrófagos, né? Muitos leucócitos ali. Ela possui um grande centro necrótico. Esse agregado de gorduras, né, vai aumentando muito rápido. Existe uma capa, né, essa membrana aqui que separa a placa de aterosclerose da luz do vaso é muito fina e existe um problema para isso. Essa placa muito fina ela pode se romper, né? Ela se rompendo, ela pode provocar a ruptura do vaso, né? Levando então a um infarto agudo do miocárdio. Então, das duas situações eu tenho uma situação que ela é crônica, ela é longa, demora para acontecer, que é na placa estável, e eu tenho uma situação que é mais rápida. Então, seja o estilo de vida muito alterado, a pessoa tem um sedentarismo muito intenso, uma dieta não balanceada. Isso formou uma placa de aterosclerose ali instável, que ela, com o esforço, né, a pessoa fala assim, opa, agora eu quero começar uma atividade física, eu quero melhorar minha vida. Não faz uma busca, não faz um acompanhamento cardiológico e começa a fazer atividade física. Durante esse processo de aumentar o esforço físico, o coração também aumenta, lembra? Falei para vocês, a demanda cardíaca depende muito da demanda corporal. Aumentei a demanda corporal, eu aumento a demanda cardíaca. O cara começa a fazer atividade física intensa ali, sem estar preparado, tem uma placa instável, ela se rompe, o cara tem um infarto agudo do miocárdio, acaba então morrendo. Né? Geralmente os infartos agudos, né, por ruptura de placas, tem uma lesão muito extensa, um dano muito extenso que acaba levando o indivíduo então à morte. Tá? Bom, então nesse processo todo de lesão, a isquemia do miocárdio, o coração é um órgão que suporta muito a falta de sangue. Né? Ele pode permanecer aí, por aproximadamente 20 a 40 minutos, né, em processo isquêmico, né, para poder ainda conseguir reverter. Então, se for uma trombose, se for uma situação, né, de não ruptura de vaso, veja, se rompeu o vaso sanguíneo, rompeu a placa ali, ela estoura o vaso. Né? Se estourou aquele vaso sanguíneo, por mais que você tente fazer manobras de ressuscitação, o paciente não vai voltar, porque a circulação ela foi quebrada. Não tem como o sangue passar mais, né? Porque o vaso se descontinuou. É uma situação bem grave. Mas, como não dá para saber qual foi o motivo que levou o indivíduo ao infarto, então é interessante, é sempre importante que as manobras de ressuscitação cardiopulmonar sejam realizadas até que seja estabilizado esse paciente. Né? Então pode ser que o socorrista fique ali por 20, 30, 40, uma hora, né, em manobras para tentar manter as condições minimamente suficientes para a sobrevida desse doente, até que ele seja transportado para uma unidade de saúde, para um hospital, e lá possa receber, né, um tratamento mais especializado. Mesmo assim, não existem garantias de que esse paciente vai sobreviver. Tá? Toda tentativa é válida, né? Se a gente conseguir reverter essa situação, né, e mantê-lo estável, a probabilidade é grande, mas a gente tem um interstício aí de cerca de 72 horas, né, para que o organismo ele consiga ter exatamente essa reorganização e recuperação, né, para poder então dizer se ele vai manter, se vai ter vida ou não vai conseguir. Né? Então é uma situação que o socorro imediato é importante, é importantíssimo, né, e a estabilização também ela é extremamente importante. Se o paciente sobreviveu a esse infarto, né, após a recuperação, nessa área em que ocorreu a obstrução, nessa área em que ocorreu aqui, né, esse infarto,
esse tecido ele vai acabar então sofrendo necrose e posteriormente uma fibrose, formação de uma cicatriz. Alguns tipos, né, de infarto, né? Existe o infarto do miocárdio sem elevação do segmento ST, lembram? Onda P, complexo QRS, que era a despolarização do ventrículo, e a onda T, que é a repolarização. Então, existem infartos em que não ocorre indicativos, né, no eletrocardiograma. Então, a onda P normal, complexo QRS normal, né, ST normal. Né? Então não tem alteração. Né? Então no eletrocardiograma pode aparecer dessa forma. Mas também pode aparecer como está identificado aqui. Eu tenho uma inversão da onda T. Lembra, a onda T ela deveria vir aqui, dar uma elevaçãozinha e continuar. Né? Nesse caso específico, eu tenho aqui uma depressão, uma inversão da onda T. É um indicativo, então, de um infarto no miocárdio. Tá? Um outro tipo de infarto no miocárdio é com a elevação do segmento ST. Então, ela é bem mais marcante. Observem aqui, ó. Então, nesse exemplo, né, existe uma elevação da onda T que é demonstrada pelo eletrocardiograma. Isso corresponde, então, à oclusão completa de uma artéria coronária. Né? Existem condições de saber em qual região é esse infarto? Sim. Quando você pega e faz a leitura adequada do eletrocardiograma, o cardiologista ele consegue, né, indicar exatamente qual é a porção do ventrículo que está sendo acometida. Tá? Existem biomarcadores também que são importantes para identificar esse dano do músculo cardíaco. Tem as troponinas, que são específicas e muito sensíveis para o diagnóstico do infarto, que são moléculas proteicas liberadas em decorrência da lesão do músculo cardíaco. Então, quanto maior for a relação de troponina, quanto mais elevado tiver esse valor, maior será a extensão do dano miocárdico. Né? Ou também a CK, né? A creatina quinase, que é uma isoenzima proteica também, né? Que é liberada após a lesão do músculo cardíaco. A isoenzima, a CK, né? Ela é uma dosagem mais, digamos assim, barata, mais rápida, né? Só que ela é menos específica do que as troponinas. Tá? Então são exames sanguíneos que o médico ele pode solicitar, e se os valores estiverem alterados, né, indicam que ocorreu ali um problema, ocorreu um infarto, ocorreu uma morte, né, de células musculares cardíacas. No caso da CK, né, ela é liberada também em caso de lesão muscular estriado esquelético, por isso que ela não é tão específica quanto as troponinas. Tá? Então, se tiver uma lesão muscular, você fez uma atividade física, teve um estiramento muscular, né? Isso também pode levar ali a um aumento. Tá? Então, não necessariamente vai ser o diagnóstico, ó, fechamos, é isso. Tá? Tem que ter uma cautela com relação a essa situação também. Tá? Para o diagnóstico do infarto, é muito importante a história clínica do paciente, né? Coletar uma boa anamnese ali, os sintomas, teve dor torácica, teve angina, teve uma sensação de queimação estomacal nas mulheres. É muito comum o infarto vir acompanhado, vir mascarado como se fosse uma gastrite, por exemplo, né? E isso leva a um desconforto no membro superior esquerdo, né? Tem náuseas, tem vômito, então tem que ficar ali atento a esses sinais, né? Vai à unidade de saúde. Com isso, o médico ali que está recebendo vai solicitar um eletrocardiograma, ele vai verificar se existe inversão da onda T, se existe elevação do segmento ST, como a gente viu no slide anterior, né? Já vai ser um indicativo de que esse paciente está em um processo de infarto. Poxa, então internou, colocou ele de observação,
faz os biomarcadores, né, troponinas, ACK, para verificar se existe dano cardíaco já identificável e mensurável, né? E aí sim pode ser feito outros exames, como por exemplo o cateterismo cardíaco, né? Então, o diagnóstico ele é tanto clínico quanto laboratorial, tá? Então tem uma suspeita, coloca-se o paciente em observação, faz a solicitação dos exames, né? E aí vai ter esse fechamento desse diagnóstico. Caso seja identificado, então, um infarto, ele é classificado em infarto tipo 1, 2, 3, 4A, 4B ou tipo 5. Né? Tipo 1 é aquele que é formado, ocorreu por uma placa de aterosclerose, né? Então ele fala espontâneo, não é que seja espontâneo, mas são condições do próprio indivíduo que levaram ele, né, a ter essa obstrução sanguínea, obstrução das artérias coronárias, né? É o estilo de vida, alimentação, o sedentarismo, tudo isso é uma situação que levou a esse infarto. O tipo 2 é por um desequilíbrio entre oferta e demanda de oxigênio, ou seja, quando a pessoa ela não tem problema de saúde, fez avaliação cardiológica, não tem risco de infarto, mas ela se colocou em uma situação de extremo desgaste físico, onde o aporte sanguíneo, nutricional não é adequado. Eu vou fazer um Ironman, né? E aí o camarada não tem nenhuma condição física para isso, mas ele fez uma promessa, sei lá, ele foi fazer essa atividade. E durante esse exercício, né, a demanda, né, por oxigênio, por nutrientes é muito grande e leva então o coração à falência, levando a uma fibrilação, uma arritmia, até mesmo a um infarto. O tipo 3 é morte cardíaca súbita, é quando ocorre então um infarto agudo no miocárdio. O tipo 4A e o tipo B são relacionados ao procedimento de cateterismo, por exemplo, eu disse para vocês que é um processo que pode acontecer a ruptura da uma artéria, o desprendimento de uma placa. Então, tipo 4A e 4B relacionam-se a esse procedimento de intervenção, né, principalmente por cateterismo. E o tipo 5 é quando é feita as pontes de safena, né? As cirurgias de revascularização do miocárdio. Então a gente pode classificar o infarto nesses 5 tipos. Sinais e sintomas, como eu comentei anteriormente para vocês, a pessoa tem uma angina, pectus, uma dor no peito muito forte, ela tem fadiga, tem falta de ar, tem sudorese intensa, pode apresentar ou não febre. Em algumas situações, como mulheres, pode vir uma gastrite, uma dor no estômago muito forte, né? Então, tudo isso são sintomas que podem acontecer e podem estar ligados ao infarto. Mas a clássica, dor no peito com irradiação para o membro superior esquerdo, né? Então, tudo isso já pode identificar, o paciente está andando, o indivíduo eu estou caminhando aqui, senti uma dor no peito muito forte, deu um formigamento, uma pontada no braço esquerdo, vai fazer a investigação, porque pode ser que você esteja no processo de isquemia, né? Uma placa estável ali está se formando, está formando, e que você pode a qualquer momento sofrer um infarto, tá? Beleza? Então é importante que a gente esteja atento a isso também. Para o tratamento, né, do infarto, existe o tratamento imediato e a longo prazo. De qualquer forma, o objetivo do tratamento é a restauração rápida do fluxo sanguíneo cardíaco, né? Então, tanto medicamentos quanto procedimentos que sejam utilizados visam a restauração da circulação sanguínea para o coração, minimizar a extensão. Então, quando eu restabeleço a circulação, eu consigo minimizar com isso os danos provocados ao coração e prevenção de complicações, né? Porque a gente sabe que no processo de infarto, em que o coração para de bombear o sangue, para de bombear para todas as partes do corpo, inclusive o sistema nervoso central, o nosso cérebro. Então, um paciente que fica em parada por muito tempo, ele pode desenvolver situações ou sequelas neurológicas, né? Então, esses objetivos eles devem ser observados para o tratamento do
a infarto do miocárdio. Para o tratamento existe terapia de reperfusão, né? Então tem o cateterismo, tem a revascularização do miocárdio, como as pontes de safena ou mamárias, né? Os medicamentos fibrinolíticos, que é quando tem uma trombose e precisa desfazer esse trombo, ou medicamentos, né? No caso antiplaquetários, anticoagulantes e beta-bloqueadores, que reduzem o consumo de energia pelo músculo cardíaco, né? Então tudo isso aqui é uma prática, é uma conduta que o cardiologista, o médico, ele vai adotar, tendo em vista as condições próprias do paciente. E após o evento, né, nós chamamos de reabilitação cardiovascular. Então, o objetivo é a recuperação funcional, é devolver a independência funcional para esse paciente, é fazer com que o coração dele seja mais forte, é melhorar a sua qualidade de vida, fazer com que ele consiga ter as suas atividades de vida de forma adequada, né, e tenha um aumento da sua expectativa de vida, né? Então, atividade física, né, monitoramento constante. Então, o paciente que passou por um infarto, ele não pode simplesmente, nos momentos seguintes, estar desacompanhado. É preciso que eu tenha um profissional da saúde o acompanhando para monitoramento, né, dos seus sinais vitais, para que qualquer intercorrência já possa ser prestado ali o apoio, o socorro imediato, até que ele tenha aí segurança para modificar, né, aumentar as suas atividades físicas, né? Com isso, nós precisamos buscar com esse paciente, né, a modificação dos fatores de risco que a gente chama de modificáveis, né? Que é a dieta, alimentação rica em ultraprocessados, rica em açúcares, em gordura, tem que mudar isso, o sedentarismo, o alcoolismo, a obesidade. Então, eu tenho fatores de risco que são modificáveis que, quando nós melhoramos esses parâmetros, nós conseguimos, então, melhorar a saúde cardíaca, né? Para um paciente que passou por um infarto, eu costumo sempre falar assim, o paciente que passou por um infarto, ele levou aquele susto, levou aquele medo grande, né, de morte, e aí ele vai buscar situações e condições para melhorar a sua qualidade de vida, modificar os seus fatores de risco que são modificáveis. Tem fatores que não são modificáveis? Tem, né? Por exemplo, a idade, não dá para mudar a idade, né? A genética, eu tenho uma predisposição à doença cardíaca, né? Então tudo isso a gente não consegue modificar, né? São situações em que eu tenho que conviver da melhor maneira possível. Agora, naquelas situações em que são modificáveis, aí nós temos que interferir. Tá bom? Com isso, nós finalizamos, né, essa aula de infarto. Espero que vocês gostem, que vocês aproveitem. Qualquer dúvida que vocês tenham, né, manda aí para mim que eu vou respondendo para vocês. Tá bom? Grande abraço, até a próxima aula.